Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Soberano Deus, eterno Pai Jesus. Celestial. Aleluia. Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente. Aleluia. Pai, queremos em primeiro lugar te louvar e te agradecer pelo céu aberto nesse Glória lugar. a Deus, Jesus. Pela manifestação da tua glória nessa casa. Sim, Deus. Pai. Aleluia. Queremos colocar diante de ti o teu filho, o teu ungido, que foi, Pai, escolhido por ti nessa noite para Sim, trazer Jesus. o teu recado à tua igreja. Sim, Pai. Deus. Senhor, usa o teu servo como Usa, ali atrás, Jesus. Senhor. Usa, Deus. Para que a tua boa, perfeita e Aleluia. agradável vontade se torne real nesse lugar. Sim, Pai. Jesus. Enche ele cada dia mais com a Enche, tua Deus, presença, em nome de Pai. Jesus, Abençoa Pai. todas as áreas da vida do teu Em filho, nome Pai. de Jesus. Continua sustentando ele na tua presença, Sim, Deus, Pai. aleluia. Cerca esse lugar agora com muralhas de fogo. Sim, Jesus. Repreende toda a distração e Em falta nome de de foco, Jesus, Pai. Pai. E que possamos, Pai, receber essa semente preciosa que será Em lançada nome em de nossos Jesus, corações, Pai. Para que no teu dia ela venha gerar um fruto, Pai. Aleluia. Um fruto que o Senhor já determinou no céu para cada um de Sim, nós, Jesus. Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oração e pela vida do teu filho, teu escolhido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Graças a paz da igreja, amém? Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, né? No livro de Gênesis, capítulo de número 3. A epígrafe diz assim: queda do homem, em que texto o substitui. A partir do primeiro versículo, por favor. E assim diz o texto: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, dizendo: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vós abrirão os céus. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cobriram-se de folhas de figueira e juntaram cinzas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Até aqui, meus amados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Vamos lá? Amém. Todos nós conhecemos o livro de Gênesis, né? Que é um livro que ele conta o princípio de todas as coisas. E uma das coisas que ele relata o princípio é o princípio do pecado. Como surgiu o pecado, como surgiu tamanha necessidade de um Redentor para a nossa humanidade. É com esse livro, é com essa origem que nós conseguimos entender todo o trajeto da Bíblia. A necessidade de Jesus Cristo morrer por nós na cruz do Calvário. É imprescindível que para que nós venhamos ter o entendimento do sacrifício de Jesus, antes precisamos entender qual foi o motivo para que ele pudesse ter se sacrificado por nós. E esse motivo, ele começa lá atrás, quando Deus firmou as suas primeiras alianças com a humanidade. E nesse momento em que Deus estabelece a primeira comunhão com o homem, que era uma comunhão muito diferente da comunhão que temos hoje. Deus costumava se relacionar com Adão todos os dias num determinado horário. Quando Deus criou Adão e a Eva, eles tinham tudo. Eles viviam em um lugar separado, um local que era aconchegante, que eles tinham
todas as demais facilidades que vocês poderiam imaginar. Só que naquele momento, Deus tinha um relacionamento muito próximo com o homem, onde ali ele conversava com o homem, ele palestrava com o homem, ele ensinava e orientava o homem sobre as coisas acerca de Deus. E todos os dias a Bíblia relata que Deus se encontrava com Adão. Então podemos ver que havia um grande relacionamento entre Deus e o homem no princípio. Então, pelo que começamos a entender desse livro, a intenção de Deus, a motivação de Deus ao criar o ser humano sempre foi ter alguém próximo a si, a sua imagem e semelhança, alguém que ele falaria e entenderia. Quando Deus cria o homem acerca da sua imagem e semelhança, ele criou alguém que quando ele falasse, o ouviria. Quando ele perguntasse, este o responderia. Então o homem, ele na sua plenitude de pureza total, onde não havia o pecado, naquele momento ali, onde no jardim do Éden, Deus costumava se relacionar com o homem, ali o homem não tinha conhecimento daquilo que era mal. O homem não tinha noção daquilo que era bom e daquilo que era ruim. Não no sentido de ele não saber o que é bom, mas ele não entendia a distância entre o que é o bem e o mal, nessa colocação de oposição. O homem só entendia que tudo era bom, porque Deus criou. Tudo era bom porque Deus estava ali, mas não havia naquele momento um entendimento do homem acerca das coisas ruins, porque não havia necessidade de preocupação. Você vai me perguntar hoje, Pedro, qual eram as maiores preocupações de Adão e Eva naquele momento? Nenhuma. Eles tinham facilidade para comer, para andar. Os animais naquele momento, até mesmo os animais mais ferozes, eles eram mansos. Era tudo feito de forma cordial, organizada. O homem não tinha preocupação, uma necessidade de sobrevivência. O homem ali era como se fosse um hóspede num local separado para si. E chega um determinado momento, onde essa aliança, esse relacionamento estipulado por Deus e o homem, ele começa a passar por dificuldades. E quando isso acontece, o homem, naquele momento, como eu acabei de relatar para os irmãos, ele não tinha na sua mente dimensão de nada do que tinha por fora daquilo tudo ali. Como eu posso dizer, era aquilo somente, e o restante eles só viviam. Deus entregava tudo de bandeja para o homem. Então pensamos desse jeito: todas as facilidades que o homem tinha, quando Deus criou Adão e Eva, ele entregou tudo de bom e de melhor desde o princípio. Deus sempre quis fazer ao homem tudo aquilo que ele precisava para as suas necessidades. O propósito não era que hoje muitos de nós estivéssemos vivendo uma vida pecaminosa, ou tivéssemos necessidade de sair para trabalhar. Mas isso veio acontecer porque há de ter que acontecer. Então, naquele momento, um animal chega próximo a Eva, no momento em que Adão deveria estar se preparando para o encontro de Deus. Eu quero falar a primeira coisa para você hoje: sempre que você tiver um relacionamento com Deus, e você tem, nunca deixe este relacionamento para trás, nunca atrase em seus compromissos com Deus, porque quando você se atrasa para um compromisso com Deus, seja de uma oração, seja de um louvor, seja de uma conversa com o teu Deus, essa falta, essa lacuna de Deus no teu dia pode ser uma oportunidade para que você venha pecar. Se você tem um jejum para fazer pela manhã, faça. Se você tem um encontro com Deus, um cantinho onde você costuma falar com Ele, não falte, vá até aquele lugar, porque quando nós nos ausentamos de estar perto de Deus, abrimos uma lacuna para que o pecado venha entrar em nossas vidas. Se você tem um relacionamento com Deus, se você tem um compromisso com Deus, seja ele financeiro, seja ele uma conversa, seja ele uma oração por alguém que você fez um propósito, não deixe de fazer.
entenda que compromissos foram feitos para ser cumpridos, e ainda mais quando se trata da pessoa de Deus. Então, naquele momento onde Adão deveria estar se preparando para ir ao encontro de Deus, como ele fazia todos os dias, Eva estava perto dele, próximo. Eva deu ouvidos a um animal, uma serpente. E a serpente diz a Eva: Eva, o que você pode comer no jardim? Me diz aí o que você pode comer. E Eva fala: o Senhor disse que podemos comer de qualquer árvore, menos daquela árvore no meio do jardim. E Satanás, quando ele se apresenta a nós, quando Satanás se apresenta ao ser humano, ele faz perguntas com o intuito de levar dúvida. A primeira intenção do diabo é levar a dúvida e a curiosidade. Quantas das vezes você não foi levado por situações em que ficou enduvidado sobre o que fazer, que você não ficou curioso sobre algo? Só que a diferença é que Satanás, ele trabalha na dúvida, na curiosidade. Deus trabalha com certezas. Então, no momento em que você estiver na sua vida com dúvidas, com curiosidades, que esse seja um momento onde você possa encontrar mais ainda com Deus, porque se há dúvida no teu coração, que a fé, que é o firme fundamento das coisas que eu não sei, que eu não entendo, ela possa ser a certeza na sua vida. Glória a Porque Deus! onde tem dúvida, Deus não está ali. Deus é Deus de certeza. A palavra de Deus é sim e não. Pode, não pode. Faço ou não faço. Simples. Então, sempre que você estiver no momento de vulnerabilidade, a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer na tua vida é levantar dúvida. Levantar dúvida acerca daquilo que Deus te falou. Quando Satanás vira para a mulher e fala assim: olha, mas se você comer, você não vai morrer. Mas Deus tinha dito à mulher que se eles comessem, iriam morrer. Então, quando o diabo se apresentar na tua vida, quando Satanás se apresenta a nós, a primeira coisa que ele vai querer fazer é passar um corretivo em cima das palavras que Deus despejou sobre a tua vida para poder trazer incredulidade. Então, quando o diabo ele levanta a dúvida, ele levanta a incerteza, ele também se aproveita da incredulidade. Então a dúvida, ela leva à incredulidade. Se você tem dúvida, você não crê. Se você é incrédulo, você não vai herdar o reino de Deus. Porque um fundamento firme acerca das coisas de Deus é a fé. Então você precisa crer. Então naquele momento Eva passou a não crer naquilo que Deus tinha deixado para eles como ordenância há muito tempo atrás. Então ela passou a acreditar. Deus falou que não pode, mas a serpente está falando, eu acho que pode. Então lembre-se disso. Satanás sempre vai agir em uma situação em dúvidas, incertezas e incredulidade. Esses três pilares são a grande arma de Satanás para tirar muitas pessoas que estão dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoas que estão no mundo, mas estou falando de pessoas que servem a Deus. Porque naquele momento Adão e Eva estavam de pé, mas caíram. Então essa palavra hoje é para quem está de pé, para que não venha cair. Aleluia! Porque hoje Deus está dizendo para você, você precisa se preparar, você precisa estar cheio de certeza, você precisa estar com seus olhos claros, com sua visão limpa das coisas de Deus, para que no momento em que surgir a tentação de Satanás, você virar e falar: opa, eu sei que isso aqui eu não posso, eu sei que isso aqui eu não devo, lá eu não piso, lá eu não vou. Meu Deus! Aleluia! É simples, não é? E quando a Bíblia fala, Eva olhou para a árvore e viu coisas boas dela. Outro parêntese aqui que eu quero deixar bem claro, é que os nossos olhos também precisam de cuidados. Você precisa ter cuidado com tudo aquilo que você olha, porque como costumam dizer aí fora, os olhos são a janela da alma. Mas para o cristão, o olho, ele é muitas das vezes um instrumento que faz muitas coisas entrarem no coração. É por aqui e pelos ouvidos que entra muita coisa dentro da gente. Pela boca sai. Mas os olhos e os ouvidos, eles trazem
tudo para dentro de nós, seja bom ou ruim. Então, sempre que você estiver a par de uma situação difícil, não seguir por aquilo que você está vendo. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de luz, mas no fim são caminhos de trevas. Então talvez hoje, se você está com dúvida e essa situação até pareça boa aos teus olhos, lembre-se de confiar em Deus, lembre-se de confirmar a Deus se isto é da vontade dEle, se você deve tomar essa decisão, se você deve entrar nessa guerra. Porque depois que você assume essa responsabilidade, você vai sofrer com as consequências dela. Então nem tudo que a gente vê é ouro. Então naquele momento ali, Satanás, ele quis se aperfeiçoar e ele quis fazer com que o homem recaísse no mesmo erro que ele cometeu, que era ultrapassar os limites de Deus. Satanás foi especialista em querer, ele quis, não conseguiu. Satanás queria ultrapassar os limites de Deus. Quando eu falo ultrapassar, não que ele queria ser maior do que Deus, mas Satanás queria ser maior do que o Deus estipulou para ele ser. Satanás, ele tinha pérola, ele tinha diamante, ele era bonito, era formoso, Lúcifer. Só que o que Deus tinha reservado para ele, o que ele era aquilo ali. Só que Satanás queria ultrapassar aquele limite que Deus colocou nele. E ele falou, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo vem com a mulher e com o homem e fala assim, da mesma artimanha eu vou usar. Já que Deus me pegou nesse negócio, eu vou pegar Adão e Eva e vou fazer a mesma coisa. E aí ele chega e fala assim, eu vou colocar eles para ultrapassar o limite da faixa vermelha de Deus. Se Deus falou que ali não pode, eu vou fazer eles irem aí. Tem quantas árvores aí? 1000, mas tem uma que não pode. Pode deixar comigo então. E Satanás, naquele momento ali, ele chega e convence a mulher a provar daquele fruto. A mulher desejada, ansiosa por provar daquela árvore, por um tal conhecimento que foi prometido, né, por ela, entendeu? E ela prova daquela árvore ali, daquele fruto, né, que a gente não sabe qual era o fruto, e o seu marido prova, para você ver que os dois, Adão foi levantado como líder, né? Adão foi levantado como pioneiro, e mesmo assim, ele deixou ser levado pela decisão ruim da esposa. Adão sequer perguntou, Eva, Deus disse que não pode, por que você está fazendo isso? Mas naquele momento, Adão, ele saiu do papel que foi imposto por Deus a ele, que era o papel de ser o cabeça, de ser o líder, de guiar a sua esposa. Então, naquele momento, Adão foi frouxo, foi culpado por toda a decisão ruim de Eva. E a Bíblia fala em Apocalipse 12:9, o grande dragão foi lançado para fora, ele é a antiga serpente que engana o mundo. Então o diabo, a cada dia que se passa, ele vem nos ludibriar. Não só com mentira, mas meias verdades e até verdades. Como era verdade o que Satanás estava dizendo, que eles teriam acesso a um conhecimento. Então era uma meia verdade. Só que esse conhecimento trazia dano para Adão e Eva. Muitas das vezes vai ter situações na sua vida que você até vai querer experimentar. Vai ter lugares que você até vai querer ir. Mas Deus, para te poupar, não vai deixar você ir. Não vai deixar você concluir o que você quer feito. Então Deus estipula limite. Talvez você está se perguntando, Senhor, aquela porta de emprego, o salário era alto, mas por que eu não fui? Porque havia limite. Senhor, aquela casa era melhor, mas por que eu não fui? Porque havia limite. Nem tudo o que é bom quer dizer que serve para você. Então se Deus entende que não é para você, Ele vai impor limites. Aleluia. Deus trabalha com limites. Deus trabalha na geometria correta, na geometria certa. Aleluia. Com sobra zero, é perfeita. Então, quando Deus queria que o homem ele não provasse esse fruto, não era porque Deus era mau. Não era porque Deus não queria que Adão e Eva conhecessem os mistérios da vida, o que era o céu, o inferno. Naquele momento o homem nem a morte teria acesso. Só que Deus queria que o homem ficasse ali.
e não provasse de todas essas dificuldades que hoje muitos de nós enfrentamos. Só que o homem quebra esse primeiro limite que Deus estabeleceu entre si. Então, naquele momento, o relacionamento é quebrado. E a primeira coisa que acontece quando nós pecamos, quando nós entristecemos a Deus, quando nós quebramos uma aliança com Deus, é você sentir vergonha. A consequência da desobediência é a vergonha. Antes, algo que para você parecia ser normal, como Adão e Eva, era algo inocente, né? A nudez virou algo de escândalo. Por quê? Porque Deus havia privado o homem de ter esses tipos de pensamento, de vergonha. Não havia vergonha, não havia culpa. Então, nesse primeiro aspecto, né, que a gente vê aqui no livro, é a primeira vez que a palavra culpa, ela entra no mundo. Eles envergonhados, culpados, eles se escondem de Deus e se cobrem, porque naquele momento ali, eles foram envergonhados. Quando Deus diz não, quando Deus te priva de algo e você vai lá e desobedece, você que hoje está de pé, você que hoje é membro de uma igreja, você que tem um relacionamento com Deus, a primeira coisa que você sente quando você entristece a Deus, o Espírito Santo vai virar para você e falar: tu errou. Isso não, está errado. Quem é sensível ao Espírito Santo de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de si, essa palavra é para crente, tá? Você sabe quando você erra. Você sabe, porque além do próprio Espírito Santo, a tua própria consciência é a primeira a te julgar. A sua consciência é a primeira a virar a mão para você e falar assim: ó, você errou. Você sabia que não podia. Você não deveria ter feito isso. Você é o primeiro a se acusar. Você não consegue enganar a si mesmo, né? Como costumam dizer aí fora, você engana todo mundo, só não pode enganar a si mesmo, quem está de frente para o espelho. E muito menos a Deus. Meu Deus. Então, esse momento em que o relacionamento é quebrado, quando nós pecamos, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, somos tomados por vergonha. Somos tomados por um sentimento de fracasso, um sentimento que falhamos com quem nunca deixou de faltar nada conosco. E a situação é bem parecida com os tempos de Adão. Quantos de nós aqui não provamos diariamente do sustento de Deus, do milagre de Deus, do testemunho de Deus, mas todos nós, sem exceção, temos uma falha, temos um erro, temos uma fraqueza. E essa fraqueza talvez hoje venha sendo o grande empecilho para que você conquiste coisas a mais. Então, nesse momento, a partir daí a mulher, Deus fala, a mulher passaria a sentir dores, tanto ela quanto o homem, porque o homem teria a necessidade de fazer um trabalho árduo, de sobreviver a condições hostis na terra. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, naquele momento, eles estavam na terra com animais selvagens, teriam que caçar por conta própria. A mulher, quando fosse gerar, sentiria dores. Então, Deus, quando Ele privou Adão e Eva de provar do fruto do conhecimento, Ele estava provando Adão e Eva de provar de uma dor, de provar de um sofrimento. Então, há coisas na nossa vida, né, que a gente não tem que saber, que a gente não tem que provar, que a gente não tem que ir até lá. E não é porque Deus quer bancar o malvado ou o juiz, mas porque Deus quer te privar de muitas situações que você hoje não consegue ver. Quantos livramentos aí Deus te deu de locais que você iria e não foi? Inúmeros. E nesse momento, né, quando Deus Ele acaba de falar a respeito da serpente, ele faz um grande comentário. E é uma das primeiras grandes menções de esperança na Bíblia. É quando Deus diz assim, a mulher e um descendente. Quando ele fala no singular, ele não está falando dos descendentes daquela mulher, mas ele fala que haveria um dentre os descendentes daquela mulher, que ele feriria e pisaria na cabeça da serpente, e ela feriria o calcanhar dele. Então, quando o homem vira as costas para Deus, quebra um relacionamento com Ele,
Deus pune o homem, mas ao mesmo tempo que Deus pune o homem, Ele diz assim: olha só, você pecou, você errou, mas não se preocupa não, porque um Redentor vem aí e Ele vai morrer pelos teus pecados. Aleluia, Jesus. Vai ter uma solução para esse problema. A história da humanidade não acaba por aqui. Lá na frente vai chegar alguém que vai pisar na cabeça dessa serpente, que vai sofrer por nós, que vai sofrer pelo teu pecado, alguém que vai ser pisado por tudo aquilo que tu fez. Um único descendente, um redentor. E nesse momento nós vemos uma das grandes primeiras menções acerca de Jesus Cristo. Deus nunca vai desistir de você, como eu costumo dizer. Deus nunca vai desistir da tua família. Deus é especialista em causas perdidas. Deus é especialista em virar o jogo nos acréscimos. Então, no momento em que meio à adversidade, no momento em que você se encontrar fraco, que você tiver pecado contra Deus, lembre-se que há um Redentor. Como Jó disse, há um Redentor e eu sei que por mim Ele se levantará. Aleluia. Aleluia. E nesse momento nós vemos grandes menções na Bíblia de personagens que também caíram. Quem está de pé está sujeito à queda. Todo mundo cai uma vez. Né? Quando a gente é criança, a gente costuma cair. A gente aprende a andar caindo, né? Aprende a correr caindo, de bicicleta. E assim é na vida com Deus, né? E um dos grandes personagens que provou de uma queda e em seguida da grande misericórdia de Deus foi Davi. Davi vira para Deus e diz: Senhor, pequei contra os céus, somente contra os céus pequei, Senhor. Num tempo em que o pecado de Davi tinha uma gravidade de tamanho imensa. Era um pecado desproporcional, vamos falar assim. Era algo que para Deus, para os sacerdotes, para os cristãos da época, os crentes, daquela época, eles acreditavam que seria algo estrondoso a ponto de Deus matar o homem. Davi se tornaria impuro, seria chutado, mas naquele momento ali nós vemos uma grande, não é pequena, um homem que tinha um relacionamento com Deus, num tempo onde a gravidade do pecado era tratado de uma forma totalmente diferente do dia de hoje. A sociedade naquele momento era muito mais julgativa do que hoje. Julgavam todos, cada um julgava a si mesmo, um julgava o outro irmão. Então, para Davi, naquele momento, ele se arrepender de um pecado de assassinato e adultério era algo muito grave. Só que naquele momento ali a gente vê um perdão de Deus. Quando Deus perdoa Davi, quando Davi para de chorar, o profeta fala para ele: Deus te perdoou, você foi perdoado. Então, nesse momento, a palavra de Deus tem grandes menções sobre a queda do ser humano. Quando a palavra de Deus fala em Apocalipse 2, verso 5, lembra de onde caíste, arrepende-se e volte às boas obras, as obras do início. Quando o Provérbios 24 diz assim, fala: cairá 7 vezes o justo, e quantas vezes ele se levantará? 7 vezes se levantará. Quando naquele momento em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, embora eu tenha caído, eu irei me levantar, e ainda que ande em trevas, o Senhor será a minha luz. Eu posso até cair, Satanás, eu posso até ficar caído, eu posso passar por uma situação difícil, mas eu vou me levantar, e ainda que eu me encontre em trevas, Deus será a minha luz. Se eu tiver que caminhar na escuridão, Ele vai ser minha luz. Não há causa perdida para Deus. Deus não trabalha com processo falido. Deus não trabalha com causa perdida. Toda causa para Deus é ganha. Jesus Cristo é o advogado número 1. Aleluia. A promotoria não consegue convencer ao juiz de que você não deve ser perdoado. Satanás não consegue convencer a Deus todos os dias de que você não presta, de que você não vale nada. Talvez hoje o diabo chegou para Deus e falou: ele não vale R$1, ele não presta, deixa ele de mão. Mas Jesus está do lado falando assim: eu não desisto dele, eu não desisto dela, eu tenho um propósito na vida dele. Ele pode não valer nada, mas quando
nele. E aí Deus fala, pode fazer. Dá um jeito nele. Dá um jeito nele. Conserta ele. Retira tudo dele que ele tem. Cura todas as feridas dele. Pode ir lá, o juiz dá o aval. Está batido o martelo. Todos os dias tem um tribunal. E todos os dias os argumentos de Satanás são os seus pecados. E todos os dias o único argumento de Jesus é que ele morreu na cruz do Calvário para remir seus pecados. Enquanto o diabo está dizendo assim, não vale a pena, Jesus diz, eu já morri por ele, ele é meu, eu já sofri a consequência do pecado dele, eu já sofri por tudo que ele fez. Então hoje ele é derramado e levado pelo meu sangue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Então Deus, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E naquele momento, né, Colossenses também fala assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos o perdão. Aleluia. Glória a Deus. Você era dominado pelas trevas. Você, quando estava lá fora, era vamos dizer assim, né, o cachorrinho do diabo, né? Porque Satanás, a intenção dele é acorrentar o ser humano, é sujeitar o ser humano a si mesmo, é tratar o ser humano como um escravo, acorrentado, aprisionado no pecado, nas suas vontades. Mas naquele momento ali, Jesus vem e toma posse da tua vida. É como se fosse um imóvel abandonado, largado às traças, que o dono não queria se responsabilizar por ele, só destruí-lo. E chega alguém e fala assim, não, eu vou comprar o imóvel e vou refazer ele todo. É como isso. Quem não conhece a passagem de Jó, o livro que eu mais amo na Bíblia é Jó. O que eu mais amo. Não consigo pensar em uma pregação sem trazer algo de Jó para mim. Aleluia. E nesse momento, eu lembro quando o Bildad vira para Jó e fala assim, lembra lá no teu início, que tu era pequenininho, meu Deus, mas no teu último estágio, Jesus, tu crescerá em abundância. Deus te dizendo, não importa como tu começou, não importa o estágio que você se encontra hoje, a misericórdia de Deus, ela te levanta a cada dia, para que no momento ideal você se levante. Glória a Deus, aleluia. Meu Pedro, Deus, hoje eu estou mal, Pedro, hoje eu estou fraco, Pedro, hoje eu não estou conseguindo. Lembra, pequeno chega grande. Quem é grande é pequeno um dia. Jesus, é verdade. O teu último estágio, como foi dito aqui, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O desfecho da tua história só está começando. Então muita coisa ainda vai se alterar. Eu lembro do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo ele abandona seu pai e pega sua parte da herança, ele vai viver nas carnalidades do mundo, ele vai provar de coisas que nunca havia provado antes, porque o pai naquele momento podia dizer para ele, não vai não, não te dou não, mas o pai falou, deixa ele ir, porque ele vai sentir falta daqui, e o filho vai, e naquele momento que ele vai lá para fora, né, vai provar de tudo aquilo que ele nunca tinha visto antes, ele se dá conta de que tudo aquilo não passava de uma fantasia criada por Satanás, que era uma alusão, eram coisas banais. E quando ele percebe tudo isso, a primeira coisa que ele diz é o quê? Levantar-me-ei. Qual é a solução para quem está caído? Se levantar. Deus está falando hoje para você se levantar, para você hoje falar assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei, me perdoa, pai, eu fui errado, pai, me perdoa, te desobedeci, me perdoa, eu fui caloteiro, me perdoa, eu fui sem vergonha, me perdoa, eu fui desobediente, eu faltei com respeito, não importa, são diversos pecados, né? Mas nesse momento hoje, Deus está te convidando para levantar. Deus está falando para a igreja, levanta. A palavra hoje é levanta. Se tu caiu, levanta. Levante-se hoje para retomar a caminhada. Levante-se hoje para continuar o ministério que Deus te confiou. Ninguém continua o ministério rastejando no chão. Meu Deus. Você tem que virar uma pessoa que fica incomodada quando as coisas estão estacionadas. Vira uma pessoa assim, está incomodado com algo, isso me incomoda, Pedro. Está tudo parado, está tudo errado, estou incomodado, vou orar, eu vou buscar a Deus.
você precisa não ser acomodado, você tem que ser incomodado com tudo aquilo que está trazendo perversidade para a tua vida, com tudo aquilo que está atrasando a sua vida com Deus. Você não precisa se acomodar, você precisa se incomodar com certas coisas que acontecem na tua vida. São pequenas atitudes diárias que resultam num saldo negativo ou positivo no final do teu dia. É aquela oração de 1 minuto que você faz no transporte público, é aquela devocional que você lê dentro do trem, um louvor que você dá a Deus enquanto está no banheiro, tomando banho. Então, durante o nosso dia, nós vamos juntando saldos. Seja negativo ou positivo. Então Deus está dizendo para a igreja hoje, existe um relacionamento. E em todo relacionamento há erros por parte de alguém. Porque é relação. E no nosso com Deus há sempre erros da nossa parte. Sempre falhamos, sempre erramos. Mas Deus sempre está ali disposto a reatar essa amizade. Aleluia. É tempo de voltar. É tempo de começar do zero. É tempo de pegar energias e começar a construir tintim por tintim. Quando Deus fala, a glória da última casa será maior que a da primeira. Aleluia, Jesus. É o tempo que Jesus vai entrar. Não é o maior tempo. A maior glória da tua vida não vai ser no teu ápice financeiro, não vai ser no teu ápice de saúde, mas vai ser naquele momento em que você vai estar tão cheio de Deus, que a glória vai se multiplicar. Esse vai ser o teu ápice de vida. Então, nesse momento, que possamos lembrar que há um relacionamento com Deus e que se você hoje caiu por algum motivo, qualquer que seja, Deus está te chamando para se levantar. Só cai quem está de pé. Quem está caído não cai mais. Então todos nós, a partir do momento que somos restituídos por Deus, somos perdoados, outra vez estamos dispostos a cair novamente. O nosso perdão, a nossa solicitação de perdão precisa ser diária, precisa ser cotidiana. A primeira coisa quando você orar que você precisa fazer é: Senhor, me perdoa por aquilo que fiz, pelo que deixei de fazer, por aquilo que pensei, por aquilo que eu falei. A todo momento, nessa geração que temos vivido, cada dia mais a gente vê poucas pessoas que têm um relacionamento de intimidade com Deus. E quando eu falo de intimidade, eu não falo de rodar sapatear, de ver o céu descendo. Mas eu falo de uma pessoa que quando está passando por uma tribulação, você não precisa nem abrir a boca, Deus sabe o que você está sentindo e vem com a solução, e vem com a resposta. É naquele momento que você está na cama, agoniado por conta de algo, e a Bíblia se abre e você fala: Deus me respondeu. É naquele momento em que você precisa de uma clareza sobre uma situação e o pregador vem aqui e te responde no mesmo dia. Isso é relacionamento. É quando você fala e no mesmo momento depois Deus responde a você. É você conversar. Deus sente falta. Deus quer você perto dele. Deus não precisa de você, Ele quer você. Mas você precisa dele. E você tem que querer Ele. É tempo de restituição, é tempo de reatar a amizade, é tempo de começar tudo do zero, começar da onde parou. Se você caiu, você pode cair 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 você vai se levantar. E eu concluo essa palavra trazendo a memória de Jesus Cristo, porque para cada pecado seu há 10 perdões dados por Deus. A cada acusação feita por Satanás há um intermédio da pessoa de Jesus Cristo rogando por você. A cada queda sua há uma mão estendida assim para te esperar, para te socorrer. Então que nesse momento hoje, nessa noite tão agradável, que Deus tem falado com mansidão, você venha se lembrar: eu preciso me levantar, eu preciso partir daqui, eu preciso continuar o percurso. Deus não quer ninguém se rastejando igual a serpente. Errar é algo que está atrelado à origem humana, está atrelado ao homem. Mas por isso, assim como nós temos necessidades de se alimentarmos, nós precisamos todos os dias entender que temos uma necessidade de perdão. Porque hoje, a qualquer momento, como eu costumo dizer, eu trabalho com serviço funerário. Então, a qualquer momento, pode ser a última oração
Pode ser o último pedido de perdão. Aleluia. Pode ser a última pregação que você vai ouvir. Pode ser o último louvor. Eu não estou falando acerca dos irmãos, mas estou falando que Jesus pode voltar, tanto coletivamente como individualmente para cada um. Então precisamos estar com essa relação firme, com esse casamento firme com Deus. Glória a Deus. Porque não sabemos a hora que Deus vai nos chamar para prestar conta com Ele. Então precisamos estar de pé. Se você não está caído, eu quero com a permissão da minha mãe, da pastora Vivi e do meu pai, estar orando pela igreja, para quem quiser estar sendo orado, vir aqui na frente. Aleluia. Com a permissão dos Oh, pastores. glória. Para orar pela igreja. Aleluia, Jesus. A primeira pessoa que Deus fala quando Ele ministra a palavra sou eu. Se a palavra não tocou no meu coração, se não serviu para mim, se não foi para mim, não foi Deus que me revelou. Aleluia. Eu vou estudar de novo. Mas se eu sei que aquela palavra foi direcionada para a minha vida, eu tenho certeza que ela também foi direcionada para a Aleluia, igreja. Deus. Então hoje que Deus venha restituir tudo aquilo que foi perdido. Que o Senhor venha levantar com a sua mão cada um que está caído, seja familiar, seja pessoa própria, Senhor. Que o Senhor venha levantar as finanças de cada um, a saúde, o matrimônio, Senhor, os sonhos, os planos, Senhor, de cada um dessa igreja, Pai. Vai revelar a vida financeira de cada um, Pai. Vai restituindo tudo aquilo que o tempo roubou, tudo aquilo que situações adversas vieram impedir na vida dos teus filhos, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que esse relacionamento com Deus, que essa amizade, que esse casamento com Deus, a cada dia mais venha se fortificar, Pai. Aleluia. Porque essa geração precisa provar do que é ser relacionado com Deus. Assim como Moisés, que o Senhor se apresentava a ele do jeito que não fazia com o outro, Pai. Que possamos hoje ter um convívio individual com Deus, que só nós possamos experimentar, Pai. Que Deus venha se revelar a cada um de forma individual, Pai. Hoje eu venho te pedir, se apresente aos teus filhos, Pai. Apresente a eles, levante a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.